aqui no canal. Vamos gravar As Proezas de João Grilo, do autor João Ferreira de Lima e editor proprietário João Martins de Ataíde. As Proezas de João Grilo. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora, pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: não me arranhe, não jogue neste animal, que talvez você não ganhe. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite ocorreu um lobisomem na rua. Porém João Grilo criou-se, pequeno, magro e sambudo, as pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo, no sítio onde morava, dava notícia de tudo. João perdeu seu pai, com 7 anos de idade, morava perto de um rio, ia pescar toda a tarde. Um dia fez uma cena que admirou a cidade. O rio estava de nado, vinha um vaqueiro de fora, perguntou dar a passagem. João Grilo disse: ainda agora, o gadinho de meu pai passou com o lombo de fora. O vaqueiro botou o cavalo, com uma braça deu nado, foi sair já muito embaixo, quase que morre afogado. Voltou e disse ao menino: você é um desgraçado. João Grilo foi ver o gado para provar aquele ato, veio trazendo na frente um bom rebanho de pato. Os patos passaram na água, João provou que era exato. Um dia a mãe de João Grilo foi buscar a água à tardinha, deixou João Grilo em casa e quando deu fé lá vinha um padre pedindo água, nessa ocasião não tinha. João disse: só tem garapa, disse o padre: de onde é? João Grilo lhe respondeu: é do engenho Catolé, disse o padre: pois eu quero. João levantou uma coité. O padre bebeu e disse: oh, que garapa boa. João Grilo disse: quer mais? O padre disse: a patroa não brigará com você. João disse: tem uma canoa. João trouxe outra coité. Naquele mesmo momento, disse ao padre: beba mais, não precisa acanhamento. Na garapa tinha um rato, e estava podre e fedorento. O padre disse: menino, tenha mais educação, e por que não me dissestes, ô natureza do cão? Pegou a dita coité, arrebentou-a no chão. João Grilo disse: danou-se, misericórdia São Bento, com isso a mamãe se dana, me pague 1.500. Essa coité, seu vigário, é da mamãe mijar dentro. O padre deu uma popa, disse para o sacristão: este menino é o diabo, em figura de cristão. Meteu o dedo na goela, quase vomita o pulmão. João Grilo ficou sorrindo pela cilada que fez, dizendo: vou confessar-me no dia 7 do mês. Ele nunca confessou-se, foi essa a primeira vez. João Grilo tinha um costume, pra toda parte que ia, era alegre e satisfeito, no convívio de alegria. João Grilo fazia graça, que todo mundo sorria. Num dia de sexta-feira, às 5 horas da tarde, João Grilo disse: hoje à noite eu assombro aquele padre, se ele não perdoar-me, na igreja novidade. Pegou numa lagartixa, amarrou-a pelo gogó, botou-a numa caixinha, no bolso do paletó. Foi confessar-se João Grilo, com a paciência de Jó. Às 7 horas da noite, foi ao confessionário, fez logo pelo sinal, postou-se nos pés do vigário. O padre disse: acuse-se. João disse o necessário. Eu sou aquele menino da garapa e da coité. O padre disse: levante-se, eu já sei você quem é. João tirou a lagartixa, soltou-a junto do pé. A lagartixa subiu por debaixo da batina, entrou na perna da calça, tornou-se feia a buzina. O padre meteu os pés, arrebentou a cortina. Jogou a batina fora, naquela grande fadiga, a lagartixa cascuda, arranhando na barriga. João Grilo de lá gritava: seu padre, Deus lhe castiga. O padre impaciente, naquele turututu, saltava para todo lado, que parecia um timbu. Acabou tirando as calças, ficando o esqueleto nu. João disse: o padre é homem, pensei que fosse mulher. Anda vestido de saia, não casa porque não quer. Isso é que é ser caviloso, cara de mata bebê. O padre disse: João Grilo, vai-te daqui, infeliz. João Grilo disse bravo, do vigário da matriz: é assim que ele me paga o benefício que fiz.
João Grilo foi embora, o padre ficou zangado. João Grilo disse: ora sebo, eu não aliso o croado. Vão vingar de uma raiva que tive o ano passado. No subúrbio da cidade morava um português, vivia de vender ovos justamente nesse mês. Denunciou de João Grilo pelas artes que ele fez. João encostou o português com a égua encarregada, com 2 caixas de ovos. João lhe disse ao camarada: deixa eu dizer a tua égua uma pequena charada. O português disse: diga. João chegou bem no ouvido, com a ponta do cigarro, soltou adentro escondido. A égua meteu os pés, foi temeroso estampido. Derrubou o português, foi os ovos para todo lado, arrebentou a cagalha, ficou o chão ensopado. O português levantou-se, tristonho e todo melado. O português perguntou: o que foi que tu dissestes que causou tanto desgosto a este animal agreste? Eu disse que a mãe morreu. O português respondeu: ó égua besta da peste. João Grilo foi à escola com 7 anos de idade. Com 10 anos ele saiu por espontânea vontade. Todos perdiam para ele. Outro grilo como aquele perdeu-se a propriedade. Damiana Pereira, Kátia Regina, Maria de Jesus, uma boa noite aqui para todos vocês. João Grilo em qualquer escola chamava o povo a atenção, passava quinal nos mestres, nunca faltou com a lição. Era um tipo inteligente, no futuro e no presente, João dava interpretação. Um dia perguntou ao mestre: o que é que Deus não vê? O homem vê qualquer hora, diz ele: não pode ser, pois Deus vê tudo no mundo, em menos de um segundo, de tudo pode saber. João Grilo disse com nada: quer de os elementos seus? Abra os olhos, mestre velho, que vou lhe mostrar os meus. Seus estudos se consomem, um homem vê outro homem, só Deus não vê outro Deus. João Grilo disse: seu mestre, me diga como se chama a mãe de todas as mães. Tenha cuidado no drama. O mestre coça a cabeça, disse: antes que me esqueça, vou resolver o programa. A mãe de todas as mães é Maria concebida. João Grilo disse: seu protesto, antes dela ser nascida, já esta mãe existia, não foi a Virgem Maria. Oh, que resposta perdida. João Grilo disse depois, num bonito português: a mãe de todas as mães, já digo e digo outra vez, como a escritura ensina, é a natureza divina que tudo criou e fez. Me responda, professor, entre grandes e pequenos, quero que fique notável por todos os nossos terrenos. Responda com rapidez, como se chama o mês que a mulher fala menos. Este mês eu não conheço, quem fez essa tabuada? João Grilo lhe respondeu: ora sebo camarada, pra mim perdoa o valor. Ter o nome de professor, mas não conhece de nada. Este mês é fevereiro, por todos bem conhecido, só tem 28 dias, o tempo mais resumido, entre grandes e pequenos, é o que a mulher fala menos, mestre você está perdido. Seu professor me responda, se algum tempo estudou, quem serviu a Jesus Cristo morreu e não se salvou. No dia que ele morreu, seu corpo o urubu comeu e ninguém o sepultou. Não conheço quem é esse, porque nunca vi escrito. João Grilo lhe respondeu: foi o jumento está dito, que a Jesus Cristo servia, na noite que ele fugia de Belém para o Egito. João Grilo olhou de um lado, disse para o diretor: esse mestre é um quadrado, fique sabendo, senhor, sem dúvida exame não fez, o aluno dessa vez ensinou ao professor. João Grilo foi para casa, encontrou sua mãe chorando. Ele então disse: mamãe, não estás ouvindo eu cantando? Não chore, cante mais antes, pois o seu filho garante, por isso vive estudando. A mãe de João Grilo disse: choro por necessidade, sou uma pobre viúva e tu de menor idade, até da escola saíste. João lhe disse: ainda existe o mesmo Deus de bondade. A senhora pensa em carne de 20 mil réis o quilo, ou talvez no meu destino, que a força aí de segui-lo. Não chore e fique bem certa, a senhora só se aperta quando matarem João Grilo. João Grilo chegou no Rio às 5 horas da tarde, passou até 9 horas, porém tudo foi debalde. Na noite triste e sombria, João Grilo sem companhia voltava sem novidade.
Chegando dentro da mata, ouviu lá dentro um gemido, os lobos devoradores, o caminho interrompido, e trepou-se num pinheiro. Como era forasteiro, ficou calado, escondido. Os lobos foram embora, e João Grilo não quis descer, disse: eu dormirei aqui, suceda o que suceder. Eu hoje imito a Corã, só vou embora amanhã, quando o dia amanhecer. O grilo ficou trepado, temendo lobos e leões, pensando na fatal sorte e recordando as lições que na escola estudou, quando de súbito chegou uns 4 ou 5 ladrões. Eram uns ladrões de Meca que roubavam no Egito, só ocultavam na mata, naquele bosque esquisito, pois cada um por si, que vinha juntar-se ali para ver quem era perito. O capitão dos ladrões disse: não fala ninguém. Um respondeu: não, senhor. Disse ele: muito bem. Cuidado, não roubem em vão. Vão juntar-nos amanhã na capela de Belém. Lá partiremos o dinheiro, pois aqui tudo é graúdo. Temos o roubo a fazer, desde ontem que estudo. Mas já estou preparado, e o grilo lá trepado, calado escutando tudo. Os ladrões foram embora, depois da conversação. João Grilo ficou ciente, dizendo em seu coração: se Deus ajudar a mim, acabou-se tempo ruim, sou eu que ganho a questão. João Grilo desceu da árvore quando o dia amanheceu, mas quando chegou em casa, não contou o que se deu. Furtou um roupão de malha, vestiu, fez uma mortalha, lá no mato se escondeu. À noite foi para a capela, por detrás da sacristia, vestiu-se com a mortalha, pois a capela jazia, sempre com a porta aberta. João Grilo partiu na certa, colher o que pretendia. Deitou-se lá num caixão que enterrava o defunto. João Grilo disse: hoje aqui vou ganhar um bom presunto. Os ladrões foram chegando, João Grilo observando, sem pensar em outro assunto. Acenderam um farol, penduraram numa cruz, foram contar o dinheiro no claro de uma luz. No claro de uma luz, João Grilo de lá gritou: espere por mim que vou com as ordens de Jesus. Os ladrões dali fugiram, quando viram a alma em pé, João Grilo ficou com tudo, disse: já sei como é, nada no mundo me atrasa, agora eu vou para casa, tomar um rico café. Chegou e disse: mamãe, morreu nossa precisão, o ladrão que rouba outro tem 100 anos de perdão. Contou o que tinha feito, disse: a velha está direito, vamos fazer refeição. Bartolomeu do Egito foi um rei de opinião, mandou convidar João Grilo para uma adivinhação. João Grilo disse: eu vou. No outro dia embarcou para saudar o sultão. João Grilo chegou na corte, cumprimentou o sultão, disse: pronto, senhor rei, deu-lhe um aperto de mão. Com calma e maneira doce, o sultão admirou-se da sua disposição. O sultão perguntou ao grilo: de onde você saiu? Aonde você nasceu? João fitou e lhe sorriu: sou deste mundo de agora, nasci na ditosa hora que a minha mãe me pariu. João Grilo: tu adivinha? O grilo respondeste: não. Eu digo algumas coisas conforme a ocasião. Quem canta de graça é galo, cangalha só pra cavalo e seca só no sertão. Eu tenho 12 perguntas para você me responder. No prazo de 15 dias, escuta o que vou te dizer. Veja lá como se arruma, é bastante faltar uma, está condenada a morrer. João Grilo disse: estou pronto, pode dizer a primeira. Se acaso sair-me bem, vem a segunda e a terceira. Vem a quarta e a quinta, talvez o grilo não minta, diga até a derradeira. Perguntou qual animal que mostra mais rapidez, que anda de 4 pés, de manhã por sua vez, ao meio-dia com 2, passando disso depois, à tarde anda com 3. O grilo disse ao homem que se arrasta pelo chão, no tempo de engantear, depois toma posição, anda em pé bem seguro, mas quando fica maduro, faz 3 pés com bastão. O sultão maravilhou-se com a sua Com sua resposta linda, João disse: pergunte outra, vou ver se há resposta ainda. Segundo o sultão fez, João Grilo daquela vez celebrizou-se a sua vinda. Grilo, você me responda, em termos bem divididos, uma cova bem cavada, 12 mortos estendidos, e todos mortos falando, 5 vivos passeando, trabalham com 3 sentidos. Essa cova é uma viola, com prima, baixo e bordão, mortas são as 12 cordas, quando canta um cidadão. Canta, toca e faz o verso, 5 vivos no progresso, os 5 dedos na mão.
Houve uma salva de palmas, com vivas que retumbou. O sultão ficou suspenso, Sou Viva também bradou. Depois pediu silêncio, com outro desejo imenso. A terceira perguntou: João Grilo, qual é a coisa que eu mandei carregar? Primeiro dia e segundo, no terceiro fui olhar. Quase me dá a tiririca, se tirar mais grande fica, não mingua faz aumentar. Senhor rei, sua pergunta parece me fazer guerra. Um grilo não tem saber, criado dentro da serra. Mas digo pra quem conhece, o que tirando mais cresce é um buraco na terra. João Grilo, vou terminar as perguntas do tratado. O grilo disse, pergunte, quero ficar descansado. Disse o rei, é muito exato. O que é que vem do alto? Cai em pé, corre deitado. Que a chuva, hein? Aquele que cai de pé e sai correndo no chão, será uma grande chuva nos barros de um sertão. O rei disse muito bem, no mundo todo não tem outro grilo como João. João Grilo, você bebe? João disse, bebo um pouquinho. E disse, eu não sou filho de Baco que fez o vinho. O meu pai morreu bebendo. Perdão, pessoal. João Grilo, você bebe? João disse, bebo um pouquinho. E disse, eu não sou filho de Baco que fez o vinho. O meu pai morreu bebendo. E eu o que estou fazendo? Sigo no mesmo caminho. O rei disse, João Grilo, beber é coisa ruim? O grilo respondeu, qual? O meu pai disse assim, na casa de seu Henrique, selam bem de um almabique, melhor do que um jardim. Alambique. O rei disse, João Grilo, tua fama é um estrondo. João Grilo disse, eu sabendo, o que pergunta respondo. Disse o rei enfurecido, o que tem o pé comprido e faz o rastro redondo. Senhor rei, tenho lembrança de tempo de minha avó, que ela tinha um compasso na caixa do bororó. Com esse eu também ando, fazendo rastro redondo, andando com uma perna só. João, qual é o bicho que passa pela campina a qualquer hora da noite, andando de lamparina? É um pequeno animal, tem luz artificial, veja o que determina. Esse bicho eu já vi, pois eu tinha por costume de brincar sempre com ele. Minha mãe tinha ciúme, ele andava pelo campo, um chamava de pirilampo e outros de vagalume. O rei já tinha esgotado a sua imaginação, não acho uma pergunta que interrompesse a João. Disse, me responda agora, qual é o olho que chora sem haver consolação? O grilo então respondeu, lá muito perto da gente, tem um oiteiro importante, um moço muito doente, suas lágrimas têm paladar, quem não deixa de chorar é olho d'água vertente. O rei inventou um truque, de jeito que lhe convinha. Vou arrumar uma cilada, ver se João adivinha. Mandou vir um alçapão, fez outra adivinhação, escondeu uma bacurinha. João, o que é que tem dentro deste alçapão? Não, se não disser o que é morto, não tem perdão. João Grilo lhe respondeu, quem mata um como eu, não tem dó nem coração. João lhe disse, esse objeto nem é manso nem é brabo, nem é grande nem é pequeno, nem é santo nem é diabo. Bem que mamãe me dizia que... Aqui é difícil de ler, hein, pessoal? Bem que mamãe ainda dizia que ainda caía onde a porca tosse o rabo. Trouxeram uma bandeja ornada de muitas flores, dentro dela uma latinha cheia de muitos fulgores. O rei lhe disse, João Grilo, este é o seu último esquilo que rebenta tuas dores. João Grilo desta vez passou na última estica, adivinhar uma coisa nojenta que se pratica, fugir da sorte mesquinha, pois dentro da lata tinha um pouquinho de chinica. O rei disse, João Grilo, veja se escapa de morte, o que tem nessa latinha, responda se tiver sorte. Toda aquela populaça queria ver a desgraça de João Grilo franzino e forte. Minha mãe profetizou que o futuro é minha perda, dessas adivinhações brevemente você herda. Faz de conta que já vi, como está hoje aqui, parece que dá em merda. O rei achou muita graça, nada teve o que fazer. João Grilo ficou na corte com regozijo e prazer, gozando um bom paladar. Foi comer sem trabalhar, desta data até morrer. Em todas as questões do reino, era João que desvendava. Qualquer pergunta difícil, ele sempre decifrava. Julgamentos delicados, problemas muito enrascados, o João Grilo desmanchava.
Certa vez chegou na corte um mendigo esfarrapado, com uma mochila nas costas, 2 guardas de cada lado, seu rosto cheio de mágoa, os olhos vertendo a água, fazia pena, coitado. Junto dele estava um duque que veio denunciar, dizendo que o mendigo na prisão ia morar, por não pagar as despesas que fizera por afoiteza, sem ninguém lhe convidar. João Grilo disse ao mendigo, e como é pobretão, que se faz uma despesa, sem ter no bolso um tostão. Me conte todo o passado, depois de ter escutado, lhe darei razão ou não. Disse o mendigo, sou pobre, e fui pedir uma esmola, na casa do senhor Duque, levei a minha sacola. Quando cheguei na cozinha, vi cozinhando galinha, numa grande caçarola. Como a comida cheirava, eu tive apetite nela, tirei um taco de pão e marchei pro lado dela, e sem pensar na desgraça, botei o pão na fumaça que saía da panela. O cozinheiro zangou-se, chamou logo seu senhor, dizendo que eu roubara da comida o seu sabor, só por eu ter colocado um taco de pão mirrado, aproveitando o vapor. Por isso eu fui obrigado a pagar essa quantia. Como não tive dinheiro, o duque, por tirania, mandou trazer-me escoltado, para depois ser julgado, ser posto na enxovia. João Grilo disse, está bem, não precisa mais falar. Então perguntou ao duque, quanto o homem vai pagar? 5 coroas de prata, ou paga ou vai pra chibata, não lhe deve perdoar. João Grilo tirou do bolso a importância cobrada na mochila do mendigo, deixou-a depositada e disse para o mendigo, balance a mochila, amigo, pro duque ouvir a zoada. O mendigo sem demora fez como o grilo mandou, pegou essa mochilinha com a prata e balançou, sem compreender o truque, bem no ouvido do duque as moedas tilintou. Disse o duque enfurecido, mas não recebi o meu. Diz João Grilo, sim senhor, isso foi o que valeu. Deixe de ser batoeiro, o tinido do dinheiro o senhor já recebeu. Você diz que o mendigo, por ter provado o vapor, foi mesmo que ter comido, se eu manjar o seu sabor. Pois também é verdadeiro, que o tinir do dinheiro representa o seu valor. Virou-se para o mendigo e disse, estás perdoado, leva o dinheiro que deite, vai para casa descansado. O duque olhou para o grilo, depois de dar um estrilo, saiu por ali danado. A fama então de João Grilo foi de nação em nação, por a sua sabedoria e por seu bom coração, sem ser por ele esperado, um dia foi convidado para visitar o sultão. O rei daquele país quis o reino embandeirado para receber a visita do ilustre convidado. O castelo estava em flores, cheio de tantos fulgores, ricamente engalandado. As damas da alta corte trajavam decentemente, toda a corte imperial esperava impaciente, ou por isso ou por aquilo, para conhecer o João Grilo, figura tão eminente. Afinal chegou João Grilo no reinado do sultão. Quando ele entrou na corte, que grande decepção! De paletó remendado, sapato velho furado, nas costas um matulão. O rei disse não é ele, pois assim já é demais. João Grilo pediu licença, mostrou-lhe as credenciais. Embora o rei não gostasse, mandou que ele ocupasse os aposentos reais. Só se ouviu os cochichos que vinham de todo lado. As damas então diziam, é esse homem falado, de uma pobreza tamanha, e ele nem se acanha de ser o nosso convidado? Até os membros da corte diziam num tom chocante, pensavam que o João Grilo fosse de um tipo elegante, mas nos manda um remendado, sem roupa esfarrapado, um maltrapilho ambulante. E João Grilo ouvindo tudo, mas sem dar demonstração, em toda a corte real, ninguém lhe dava atenção, por mostrar-se esmalumbado, tinha sido desprezado naquela rica nação. Afinal veio um criado e disse sem o fitar, já preparei o banho para o senhor se banhar, visto uma roupa minha e depois vai pra cozinha na hora de almoçar. João Grilo disse está bom, mas disse com seu botão, roupas finas trouxe eu dentro de meu matulão. Me apresentei rasgado, pra ver se nesse reinado qual era a minha impressão.
João Grilo tomou um banho, vestiu uma roupa de gala, então muito bem vestido, acrescentou-se na sala. Ao ver seu traje tão belo, houve gente no castelo que quase perdia a fala. Então toda a repulsa transformou-se de repente, o rei chamou para a mesa como um homem competente. Consigo dizer, João, na hora da refeição, vou ensinar essa gente. O almoço foi servido, porém João não quis comer, despejou vinho na roupa, só para ver escorrer. Antes a corte estarrecida, encheu os bolsos de comida, para toda a corte ver. O rei, bastante zangado, perguntou para João, por que motivo, senhor, não come da refeição? Respondeu João com maldade, tenha calma, majestade, digo já toda razão. Essa mesa tão repleta de tanta comida boa não foi posta para mim, o ente vulgar à toa. Desde sobremesa a sopa foram postas a minha roupa e não a minha pessoa. Os comensais se olharam, o rei pergunta espantado, por que o senhor diz isto, estando tão bem tratado? Disse João, se isso se explica, por estar de roupa rica, não sou mais um esmolambado. Eu, estando esfarrapado, ia comer na cozinha, mas como troquei de roupa, como junto da rainha, vejo nisso um grande ultraje, homenageei o meu traje, e não a pessoa minha. Toda a corte imperial pediu desculpas a João, e muito tempo falou-se naquela dura lição, e todo mundo dizia que a sua sabedoria era igual a Salomão. As proezas de João Grilo, cordel para o pessoal aqui, do autor João Ferreira de Lima, editor proprietário João Martins de Ataíde. Essa versão aqui, pessoal, consta que é de 2006, a versão. Agora, a primeira versão que foi lançada aqui não aparece, mas deve ser muito antiga, aqui pela xilogravura.